As verdades do Dr. Enéas eram tão firmes. Eu lembro, né, que aos 14 anos de idade, na igreja, com a minha mãe, pastor André, lembro até o nome do pastor, ali na Venda da Cruz. E estava próximo da eleição. Aí o pastor André, de púlpito, falou assim, olha, semana que vem é a eleição. Não se envolvam na política. Política do diabo. Nossa. Caramba, cara. Que forte isso, gente. Forte. Aí eu fui, quando acabou o culto, pastor falando com as pessoas, aquela coisa toda. Minha mãe já sabia que eu, muito atrevido, né? E que eu tinha... E essa também machuca, né? Desconstruiu o que você tinha aprendido até com seu avô também, para analisar. Exato. Mas naquela época, a esquerda, depois que os militares entregaram o poder, a esquerda, ela tornou o ambiente hostil da política. Propositalmente. Ah, sim. Quando você torna um ambiente hostil, você afasta as pessoas de bem daquele ambiente. Propositalmente, todo dia tinha escândalo de corrupção na Globo, no Jornal Nacional. Todo dia tinha um boi de piranha. Todo dia tinha um bucha para poder segurar uma corrupção aqui, uma corrupção ali, um dinheiro na cueca, um superfaturamento de um hospital, um dinheiro que chegou para comprar uma medicação e a medicação não foi entregue. E aí, todo dia, você imagina 30 anos atrás, 25 anos atrás, todo dia você no Jornal Nacional, corrupção. Político tal, E deputado era o tal. meio de comunicação, você não tinha onde ver. Vereador tal, político tal, corrupção. E aí, propositalmente, a esquerda fez isso para afastar as pessoas de bem da política. Quando você afasta as pessoas de bem de qualquer um ambiente, o mal domina. Então, o que acontece? Quando eu fui ser aluno do Dr. Enéas, através do saudoso pastor Edno Fonseca, o Dr. Enéas me ensinou muito e abriu meus olhos. Porque eu era esquerda, eu era brizola, eu era PDT por causa do meu avô. Né? E aí depois eu comecei a abrir os olhos com as palestras do Dr. Enéas. E aí eu fui entender o que era esquerda e o que era direita. Entendi. E quando eu comecei a entender isso, há 30 anos atrás, a política ela não era tão... Tão falada. Não era tão falada, não era assunto. Entendi. Não era assunto de bar, não era assunto Igual de família, igual é hoje. Por que não era? Porque as pessoas de bem não queriam se envolver na política. Porque política só tem ladrão. Sim. Só tem safado. Obrigado. Propositalmente, a esquerda conseguiu transformar o ambiente político num ambiente hostil e afastou as pessoas de bem. O grande líder, Martin Luther King, ele dizia que o que preocupava ele não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Como que você silencia pessoas boas? Quando você torna um ambiente hostil e as pessoas boas não querem participar. E por muitos anos, por décadas, a política ela foi participativa só de pessoas ruins. De pessoas que queriam entrar na política para se enriquecer. Sim. De pessoas que queriam entrar na política para dominar. E aí o que acontecia? Chegava a época de eleição. Eu com 14 anos, envolvidaço na política, meu avô fazendo aquelas... Né, já, nessa época meu avô já era falecido, mas eu já tinha, né, já tinha a veia do meu avô. E me envolvia na política, aquela coisa toda. Quando na semana da eleição, o pastor solta uma bomba dessa não foi no legal púlpito. Pra você. Aí eu parei, falei pra ele, pastor, vem cá. Me explica por que política é do diabo. Por que o senhor falou isso? Eu gosto de política. Cara, já tinha personalidade. O senhor falou uma coisa completamente errada. O senhor está deixando de orientar as suas ovelhas, o senhor está deixando de orientar as pessoas para poderem aprender sobre um assunto para que elas não sejam como ovelhas indo para o matadouro. Sim. Aí eu chamei a atenção daquele pastor. Ele, meu filho, eu até entendo que você gosta, mas você é muito novinho ainda. Você vai ver que isso não é um ambiente para você. Caramba. Você que isso vai ver não é ambiente para cristão. Não é ambiente para cristão. Assim mesmo, eu me lembro das palavras dele. E aí eu pegava, e o pastor sempre, né, aquela coisa, eu sempre questionava ele. E aí, o que aconteceu? Nessa época, irmão, as pessoas não queriam saber de política.
Ah, sim. Elas passavam na próxima a um colégio eleitoral, ela pegava um papelzinho no chão, porque na época podia panfletar, podia jogar papel no chão à vontade. As pessoas, vou pegar um papel no chão que vou votar em qualquer vagabundo. No primeiro que eu ver. Ou pegava um papelzinho na mão de uma pessoa que estava trabalhando no dia, ou ganhava uma camisa. Naquela época tinha camisa de político. Lembra das camisas dos políticos? O político me deu uma camisa, eu vou votar nele. As pessoas não tinham consciência do poder do voto. Verdade. E eu cresci com essa imagem da sociedade avessa à política. Por isso que todos os ambientes, universidade, colégios federais, o meio da dramaturgia, os artistas, todos eles se locupletavam da política. Sim. Porque quem detém informação, domina. Eles detinham informação. Então acontece, a gente não tinha como. Você imagina se na época do Dr. Enéas tivesse a internet? Pô, a coisa seria diferente. Ele Entendeu? não seria tão ridicularizado. As verdades do Dr. Enéas eram tão firmes, tão exatas, que a Globo, na época, a grande mídia, não ousou chamar ele de mentiroso. Não tinha como chamar aquele homem de mentiroso. Por isso pegou uma fala dele, dizendo que o Brasil precisava ter uma bomba atômica. Sim, ridicularizaram. Ridicularizaram ele e chamaram ele de louco. Maluco, de maluco. Pintaram um gênio como louco. como louco. Mas assim, muito dos gênios ao longo da história só foi ter a sua genialidade realmente reconhecida depois de algum tempo. As pessoas às vezes não estão preparadas para alguém que pensa fora da casinha. Que se dá o trabalho de pensar diferente da grande massa, da maioria. Porque, na verdade, cara, na grande maioria das vezes, as pessoas, eu fui militar, a gente falava, é encarneiração, só vai atrás. Então, quando alguém pensa diferente, praticamente a maioria estranha e ridiculariza. Verdade. Porque não consegue entender. Eu acho que o Enéas, ele foi, ouso dizer, e posso ser até mal interpretado, um gênio à frente do seu tempo. Foi muito à frente do tempo dele. Entendeu? Tudo que ele dizia Tá acontecendo. tá acontecendo. Sim. As nossas riquezas, eles não querem o que tá eles querem o nosso subsolo, Uhum. né? Então, olha aí o que tá acontecendo hoje, né? Sim, Então é isso. Então, essa é a minha referência, essa é a minha vida. E eu tive o privilégio de ser politizado muito jovem e ter vivido aquela época até chegar ao dia de hoje, né? Gostou desse corte? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder mais nada. Vem com a gente se vê em breve.